Amigos queridos, irmãos de caminhada em ideal espírita, ideal cristão, estamos aqui trazendo mais uma reflexão das 18 horas, reflexão essa que nos ajuda nas dificuldades e nos dá elementos para nos tornarmos um pouco mais fortes para enfrentar as intempéries do caminho. Naturalmente, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos um pouco de fé ou muita fé, e neste momento pedimos o auxílio do alto, para que possa nos intuir, nos auxiliar e que possamos tirar o melhor proveito desta mensagem que a Casa de Fabiano todos os dias coloca às 18 horas de forma online e também na Casa Material sempre tem às 18 horas a prece presencial. Hoje leremos o item 221 do livro Minutos de Sabedoria, que nos diz: procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua, em que recebemos aquilo que damos. Dê tolerância e receberá compreensão e amor, tornando sua vida mais próxima de um paraíso, sem dores nem sofrimentos. Então, essa linda mensagem que nos chama para não julgarmos o outro e não apontarmos o dedo para o outro. E ela é tão pertinente nos dias de hoje, porque sempre temos a fórmula para o outro, mas muito pouco vemos aquela situação em nós. E tem várias passagens no Evangelho que tratam disso, né? Aquele de não olhar o cisco no olho do outro, enquanto que o nosso tem um cisco, né? Mas eu peguei o capítulo 10, que trata dos que são misericordiosos, e diz o seguinte, atire a primeira pedra, que Jesus disse isso, aquele que estiver sem pecados. Essa sentença de Jesus fala da indulgência, um dever que nós todos devemos ter, porque não há ninguém que não necessite da indulgência para si próprio. E a indulgência nos ensina que não devemos julgar com severidade os outros. Não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgarmos a nós mesmos, nem condenar os outros aquilo que nos absolvemos. De que nos absolvemos. Ou seja, muitas vezes julgamos o outro e não nos damos conta de que temos aquele defeito ainda. E se aquele defeito nos chama atenção, é porque ele tem algum reflexo em nós. Antes de divulgarmos a falta de alguém, ou de censurarmos, ou de pensarmos mal, vejamos o que nós fazemos naquela situação, o que nós faremos, o que faríamos, o que fazemos. Porque muitas vezes não nos damos conta que aquele erro daquele outro, aquela situação que iríamos criticar ou apontar, ela é comum em nossa vida. Jesus jamais apontou o erro, jamais recriminou a pessoa, nem apontou o dedo para recriminar nenhuma pessoa. Jesus não chamava a atenção daqueles que erram, tinha caridade para com eles, mas ele explicava, refletia e corrigia, sim, a ação. Jesus usava de indulgência, de amorosidade, de tolerância, que hoje em dia estamos tão em falta. Todos nós gostaríamos que fossem tolerantes para conosco, mas muitas vezes temos dificuldade de sermos tolerantes para com o outro. E ainda neste capítulo 10, que fala dos misericordiosos, tem uma pergunta
no Evangelho que diz, a pergunta 19 do capítulo 10 é o seguinte: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E é São Luís que nos responde em 1860. De repreensão, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não como a mais das vezes pelo prazer de denegrir essa pessoa. Nesse último sentido, a repreensão é uma maldade. Quando é um fim útil, é um dever que a caridade manda seja cumprida com todo o cuidado possível, ou seja, sem machucar a pessoa. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, se a gente percebe aquele erro e ele tem uma utilidade, nós podemos sim conversar com a pessoa em separado e não apontar aquele erro na frente de outras pessoas. Não nos cabe prejudicar aquela pessoa. Não nos cabe apontar ou denegrir aquela pessoa. Temos que nos fazer a pergunta: se aquela imperfeição da pessoa só vai prejudicar ela, não temos utilidade nenhuma em chamar atenção. Mas se somos muito amigos e queremos o bem daquela pessoa, estamos imbuídos realmente do crescimento dela e nós, podemos conversar em particular com toda amabilidade, com toda serenidade. Porém, se aquele defeito, aquele erro vai acarretar prejuízo a terceiros, aí sim devemos atender ao interesse do maior número possível, ou seja, desmascarar o erro, seja uma mentira, uma hipocrisia, é um dever, mas novamente levantamos com a situação de caridade, com a situação visando o bem comum. Ainda é São Luís que nos responde no capítulo 10. Então, amigos, essas passagens aqui do Evangelho são muito esclarecedoras para todos nós, que muitas vezes não nos damos conta das dificuldades que os outros passam, que são as mesmas em nós. Então, sempre devemos perguntar a nós mesmos: o que eu ganho com divulgando este erro, esse problema da pessoa? Se ele traz algum benefício para as pessoas, para mim e para outras pessoas, então eu vou conversar com ela, vou explicar, vou conversar amorosamente e ajudá-la. Se não traz nenhum benefício, se aquele problema é dela e ela demonstra que não quer mudar, então não me cabe falar, porque muitas vezes nós não conseguimos mérito. Se temos dificuldade até de percebemos os nossos defeitos e temos dificuldade de avançar, quem somos nós para corrigir os defeitos dos outros? Assim, amigos, que possamos nos imbuir de muita amorosidade para lidar com o próximo, de muita compreensão, de caridade, de entendimento, tudo aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente, para que a gente não se indisponha com o outro e principalmente adquira maiores compromissos conosco mesmo. Se agirmos como nos postula o Evangelho em busca de exercer a caridade no mais limpo, no mais profundo do ser, se ela vem do coração, que a gente possa sim, irmãos, nos esforçarmos para sermos um pouco melhor. E aqui o Evangelho nos dá algumas dicas para não criticarmos o outro, para não levantarmos o problema do outro, se não podemos contribuir e se só vamos degrenir a outra pessoa. Que Jesus e Fabiano de Cristo fiquem em seus corações hoje e sempre e derrame suas bênçãos para todos nós que neste momento estamos envolvidos com o Evangelho de Jesus. Que assim seja.